Olá, turma. Aula de revisão, 7º ano, Geometria, professor William Menezes. Então, turma, a nossa revisão será baseada em cima dessa folha-tarefa. O assunto abordado será ângulos e polígonos. E a primeira questão nós temos o seguinte: classifique as sentenças a seguir como verdadeiras ou falsas. Na letra A, os ângulos correspondentes são suplementares. Na letra B, os ângulos alternos internos são congruentes. Na letra C, os ângulos alternos externos são complementares. Na letra D, os ângulos colaterais internos são congruentes. E na letra E, os ângulos colaterais externos são suplementares. Aqui nós temos 5 afirmações e você vai classificar como verdadeira ou falsa. Questão 2. De acordo com a figura a seguir, em que a reta R é paralela à reta S, assinale a sentença verdadeira. Letra A. Y mede 138 graus e X e Z são alternos internos. Na letra B, X mede 42 graus e X e Z são correspondentes. Na letra C, Y mede 42 graus e X e Z são alternos internos. E na letra D, X mede 138 graus e X e Z são opostos pelo vértice. Então você vai assinalar a única alternativa correta, ok? Se você ficou em dúvida na questão 1 e 2, observe na página 166 que nós vamos ter definições sobre ângulos cortados por retas paralelas. Observe, ângulos formados por retas paralelas cortada por uma reta transversal. Observe que o professor Mauro desenhou 3 retas na lousa, assinalou os ângulos formados por elas. Observe que nós temos uma reta R, uma reta S, paralela a uma reta S, cortado por uma reta T. Com isso, nós podemos definir que os ângulos correspondentes, o ângulo A é correspondente ao ângulo E, assim como o ângulo B é correspondente ao ângulo F, o ângulo C é correspondente ao ângulo G e o ângulo D é correspondente ao ângulo H, porque ele é cortado por uma transversal T e uma posição corresponde à outra. Agora olha a definição de ângulos colaterais externos. O ângulo A é um ângulo colateral externo, o ângulo H, o ângulo B e o ângulo G. Todos eles são ângulos colaterais externos à paralela. Agora olha a definição. Ângulos colaterais internos. O ângulo C, o ângulo F, o ângulo D e o ângulo E são ângulos colaterais internos. Agora, ângulos alternos externos. O ângulo A e o ângulo G são alternos externos. Observe que um alterna a posição do outro. Assim como o ângulo B e o ângulo H, eles são ângulos alternos externos. Agora, olha a posição dos ângulos alternos internos. O ângulo C é alterno interno ao ângulo D, e, assim como o ângulo D é alterno interno ao ângulo F. Com isso, temos que C é igual a E, assim como D é igual a F. Com essa definição, nós podemos resolver tanto a questão 1 quanto a questão 2. Polígono é uma linha fechada simples formada apenas por segmentos de reta, todo de um mesmo plano. Abaixo nós temos 6 figuras e algumas afirmações. Leia cada frase e coloque V para que for verdadeiro ou F para que for falso. A letra A. As figuras 1, 4 e 5 são polígonos não convexos. Letra B. As figuras 2, 3 e 6 são polígonos convexos. Letra C. As figuras 1, 3 e 5 são polígonos convexos. Letra D. As figuras 1, 4 e 5 não são polígonos. E letra E. A figura 5 é um eneágono. Com as afirmações, nós podemos classificar como verdadeira ou falsa, lembrando que temos que revisar o conteúdo de polígono que consta no nosso livro.
Observe a definição que fala sobre polígono no nosso livro, na página 169. Então nós temos o seguinte: polígono. Você se lembra que linhas podem ser fechadas ou abertas, simples ou não simples. Quando uma linha é formada apenas por uma sequência de segmentos de reta, ela é chamada de linha poligonal. Polígono é uma linha poligonal fechada simples, como mostra as figuras abaixo. Também podemos definir como um contorno de uma região plana que é formada apenas por segmentos de reta. Esses segmentos de reta são os lados do polígono. E os polígonos e os pontos de encontro deles são os vértices. O nome dado a um polígono depende do número de lado que ele tem. Por exemplo, triângulo tem 3 lados, heptágono 7 lados, eneágono 9 lados. Polígono convexo e polígono não convexo. Quando traçamos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante do polígono fica do mesmo lado dessa reta, temos um polígono convexo. Com essas informações, nós podemos resolver a questão 3, porque nós temos na nossa página a definição do que é polígono convexo e do que é polígono não convexo. Questão 4. Desenhe as diagonais do polígono e responda. Juntando lados e diagonais de um pentágono, quantos segmentos obtemos? B. Quantos lados tem um pentágono? C. Quantas diagonais tem um pentágono? Agora observe que nós temos uma definição na página 160 que fala número de diagonais de um pentágono convexo. A diagonal de um pentágono convexo é o segmento de reta com extremidade em 2 vértices não consecutivos dele. O número de diagonais de um pentágono convexo depende do número de lados dele. Com isso, nós podemos ter essa definição e resolver a questão 4. Agora, na questão 5. O contorno da moldura do quadro indicado na figura determinada a um eneágono regular. Quantas diagonais podem ser traçadas nessa moldura? Faça os cálculos. Lembrando que nós temos a fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono. Lembra da nossa fórmula? Questão 6. O tampo da mesa da cozinha de um restaurante é uma placa de alumínio que tem a forma de um polígono. Sabendo-se que, a partir de um dos seus vértices, é possível traçar no máximo 7 diagonais. Então, quantos lados tem o tampo dessa mesa? Faça os cálculos. Caso a questão 5 e a questão 6 gere dúvida, releia a página 170, que nas tabelinhas nós temos as seguintes informações: como vamos calcular os lados de um polígono, as diagonais de um polígono, quantas diagonais saem por vértice, e assim nós vamos concluir com êxito tanto a questão 5 quanto a questão 6. Questão 7. Na figura a seguir temos, aqui nós temos um triângulo com ângulo A, ângulo B e ângulo C e um ângulo externo X. Com base nas informações a seguir, podemos afirmar que apenas uma alternativa é correta. A letra A informa que A mais B é igual a 180. A letra B informa que A mais C é igual a 180. A letra C informa que X mais C é igual a 180. A letra D informa que B mais C é igual a 180. E a letra E informa que A mais B mais C é igual a 90 graus. Apenas uma alternativa dessa está correta. Então, observe atentamente, olhe a posição dos ângulos, olhe o que as questões estão lhe informando e marque a única alternativa correta. Então, turma, com a revisão dessa folha-tarefa, encerramos assim a nossa videoaula e até a próxima aula.